Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciarem uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, queridos amigos da SER, a nossa amada Sociedade Espírita Renovação. Muito bom estarmos juntos novamente, é uma alegria, uma honra. E hoje para estudarmos um pouco sobre algumas virtudes muito importantes nas nossas vidas. A brandura, a pacificidade, a mansidão, a serenidade. E quantas são as obras belíssimas que falam desses ensinamentos tão valiosos do Cristo para nós? Muitas vezes nos debruçamos nessas obras que nos falam o quão bem-aventurados são os brandos e os pacíficos, conforme nos ensinou Cristo, e fazemos então a leitura atenta, profunda, desses ensinamentos não menos profundos, e fazemos as nossas reflexões, extasiados, embevecidos por tanta beleza, muitas vezes descritas, porque a nossa veneranda doutrina espírita nos fornece tantas obras tão belas que nos falam dos ensinos do Cristo, e muitas vezes nós buscamos essas obras e as lemos com toda a nossa atenção, com todo o nosso coração. E fazemos as reflexões sobre cada etapa dessa obra, cada ensinamento que o Cristo nos traz, mas muitas vezes constatamos que esses ensinamentos são tão belos, tão elevados, que parece que são muito, que estão e sempre serão muito distantes de nós. Apesar de nossa alegria, de nossa gratidão a Deus por termos a oportunidade de ler essas obras, de estudar nesses livros da nossa veneranda doutrina espírita, nos evangelhos que os apóstolos nos deixaram com a vida do nosso Salvador, muitas vezes nós nos consideramos muito distantes desses ensinamentos. Nós como que tornamos esses ensinamentos sagrados e inalcançáveis. Mitificamos até os autores, acreditando que eles, ao invés de serem enviados do Cristo para a nossa transformação na Terra, para nos ensinar o caminho, para nos levar de volta ao caminho de Deus, para nos facilitar a compreensão da obra do Cristo, do Evangelho do Cristo, nós os consideramos como mitos distantes, completamente inalcançáveis. E então, nesse momento, nós delegamos a outrem, ou até ao tempo, a nossa transformação moral, a nossa evolução, porque
segundo pensamos muitas vezes, diante da beleza desses ensinamentos, da profundidade dos ensinos do Cristo, que eles seriam inalcançáveis a nós. Então repetimos tantas vezes para nós mesmos, diante dessas obras, nessas reflexões, mesmo nos grupos de estudos, muitas vezes nós dizemos que, apesar de serem tão profundos, tão belos, esses ensinamentos são inalcançáveis, são difíceis de ser alcançados. E nós vamos, cada vez que nos aprofundamos mais, vamos com novos conhecimentos em função do estudo, vamos conseguindo desenvolver a capacidade de maior entendimento. E aí, então, quanto mais observamos a profundidade desses ensinamentos, mais nos consideramos indignos, distantes desses ensinamentos, da vivência desses ensinos. E repetimos a nós mesmos, mesmo quando esse estudo se faz não apenas sozinhos, mas em grupo, repetimos que belíssimos ensinamentos do Cristo, ou de um espírito, um missionário, um enviado do nosso Salvador, mas difíceis. E nós, como que automaticamente, nos distanciamos da vivência desses ensinamentos. O que faltaria para nós vivenciarmos esses ensinamentos? Por que nós os consideramos tão difíceis se eles são tão belos? Por que classificar o bem, o belo, como difícil? Será que consideraríamos o mal que existe ao nosso redor, o mal que existe dentro de nós, fácil de ser seguido, enquanto consideraríamos o bem, o belo, os ensinos do Cristo, dos seus prepostos, dos seus mensageiros, difíceis de serem seguidos? Como encontrar motivação para seguir esses ensinos, para vivenciá-los na nossa vida cotidiana, para trazê-los para dentro dos nossos corações, se nós mesmos, mesmo diante de tanta beleza e profundidade desses ensinamentos, nós os classificarmos como difíceis, inalcançáveis? Ou, muitas vezes, quando nós dizemos que um dia, quem sabe o dia, nós chegaremos até esse nível, mas por enquanto, eles seriam inalcançáveis, esses ensinamentos. Essa vivência do Evangelho do Cristo seria impossível diante do nosso atual estágio evolutivo. Mas como? Como nos motivarmos, sendo a motivação algo tão importante na nossa vida? Como nos motivarmos se nós os classificarmos como inalcançáveis no momento ou difíceis de serem alcançados? Inatingíveis. Por quê? Por que nós fazemos isso com as virtudes que nos trazem os mensageiros do Cristo para a nossa transformação? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 9, nós vemos uma mensagem belíssima e muito profunda, muito significativa a esse respeito, do Espírito Lázaro, quando ele nos diz que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual e o vício, a indiferença moral. Então, se a virtude da nossa geração é justamente a atividade intelectual, agindo com a nossa intelectualidade, pensando, com o conhecimento da ciência, da neurociência, da neurolinguística, da doutrina espírita, será que não seria fácil perceber que se nós dissermos que é difícil, verdadeiramente se tornará difícil? Será que com todo esse conhecimento que hoje nós temos no nosso planeta, não é fácil perceber
com toda a ciência disponível ao toque dos nossos dedos, nos nossos celulares, nos nossos computadores, nos livros que nós podemos carregá-los, quantos que o quisermos, nos nossos aparelhos eletrônicos, onde quer que estejamos. Será que com todo esse conhecimento não seria fácil perceber que todas as vezes que eu repito com tanta energia e convicção, é difícil? Difícil se tornará? Eu posso dizer que consigo, ou posso dizer que não consigo algo. Eu estarei certo em ambos os casos, nos dizia Henry Ford. É claro, pois a autossugestão, o que eu acredito que possa, é determinante no êxito ou no fracasso em alguma tentativa que eu faço, seja na minha vida moral ou seja na minha vida física. Compenetrai-vos bem, uma outra belíssima mensagem no mesmo capítulo do nosso Evangelho. Compenetrai-vos bem de que o homem só permanece vicioso quando quer, por vontade própria, permanecer vicioso. Todo aquele que queira poderá vencer os seus próprios vícios, poderá transformar-se. Não fosse assim, não existiria para o homem a lei do progresso. É a mensagem de Hahnemann, nos colocando nas nossas próprias mãos a responsabilidade pelo nosso progresso, a responsabilidade pela nossa transformação. Não está em outrem ou em alguma outra situação, senão a que nós vivemos atualmente, porque a sabedoria de Deus é absoluta. Não está no tempo, mas no nosso querer, diz Hahnemann. Está no nosso querer, porque todo aquele que queira verdadeiramente poderá transformar-se. Está no nosso querer. Por isso, o buscai e acharei. Por isso, o batei e abrir-se-vos-á. Está no nosso querer. Não teria sentido se não estivesse. Não teria sentido nem mesmo se houvesse um tempo determinado para a minha evolução, ou um número determinado de encarnações, porque então eu não teria nenhuma responsabilidade sobre as minhas imperfeições. Eu não teria por que me esforçar para a minha própria transformação, uma vez que ela estaria fatalmente determinada por algum tempo que nós, claro, porque ele não existe, não sabemos precisar. Está no nosso querer a nossa transformação. O que nós precisamos para essa nossa transformação, para a aquisição das nossas virtudes, para o desenvolvimento de algumas virtudes, é compreender como fazer esse desenvolvimento. Como buscar esses valores que transformarão as nossas vidas, que transformarão as nossas imperfeições. O como é importante saber. E muitas vezes nós não percebemos que para a aquisição de certas virtudes, e elas diferem em cada um de nós, nós precisamos da conquista de outras virtudes que ainda não temos. Então, para alguém que não nós, e nós observamos muitas vezes que quando aquele alguém conhecido nosso, ou mesmo que distante, mas que nós observamos que se empenha por conseguir determinada virtude e o consegue de forma até certo ponto fácil, nós não compreendemos o porquê se nós não estamos conseguindo. É que nós não percebemos, muitas vezes, que esse alguém que conseguiu o desenvolvimento, a aquisição desses valores, dessas virtudes, de forma fácil e rápida, já possuía outras virtudes, outros valores, se não na sua plenitude, se não de forma completa, mas já possuía essas outras virtudes e valores
bem solidificado e desenvolvido nas suas vidas, e essas virtudes e valores já conquistados facilitaram a conquista de outros valores, de outras virtudes. E é assim tudo nas nossas vidas, tanto nas nossas vidas materiais quanto nas nossas vidas morais. A nossa própria saúde física, por exemplo. Quantos de nós, e somos bilhões no mundo, com problemas de saúde pelos excessos que nós cometemos, muitas vezes vamos até o médico para cuidar das nossas saúdes, então nós chegamos ao médico e perguntamos o que fazer diante desse ou daquele problema, um colesterol alto, um triglicerídeo tão comum em todos nós, em tantos de nós, não em todos, mas em tantos de nós, e nós perguntamos o que fazer? E o médico então passa muitas vezes, a critério do conhecimento do médico, algum medicamento que vai nos auxiliar a redução do colesterol, do triglicerídeo, mas muitas das vezes eles nos aconselham caminhadas, por exemplo, exercícios físicos, aeróbicos, para que nós possamos acelerar o mecanismo metabólico do nosso corpo e que possamos então reencontrar o equilíbrio, queimando aquelas gordurinhas a mais, e nós então, diante da recomendação médica, buscamos a academia, buscamos a caminhada ao ar livre, dependendo do gosto de cada um. Então, nessa jornada, nesse trajeto, muitas vezes nós encontramos dificuldades, encontramos uma chuva para aqueles que gostam de caminhar ao ar livre nas ruas tão belas da nossa Curitiba, ou então um problema que aconteça, um compromisso, muitas vezes até adiável, no momento de ir até a academia, e nós vamos como que adiando, postergando, e no dia aprazado, no dia em que o médico nos aconselhou a voltar ao consultório, nós vemos que as mudanças não foram tão grandes, que nós ainda continuamos com os mesmos problemas e esperamos do médico que ele nos dê o comprimidinho mágico, aquele medicamento, aquele fármaco que vai reduzir o meu colesterol, que vai reduzir o meu triglicerídeos, que vai me devolver uma saúde mais equilibrada, porque, dizemos nós, o tempo está escasso. Será mesmo? Será que nós enveredamos os nossos melhores esforços para conquistar a nossa saúde física? Eu lembro que o meu pai, há muitos anos, teve exatamente esses problemas. Ele era uma pessoa muito saudável e, apesar dos seus quase, na época, 80 anos, gozava de uma saúde invejável. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã e ia caminhar em um grande bosque que ficava bem em frente à sua casa. E ele então acordava, tomava o café da manhã, esperava alguns minutos e, de forma muito disciplinada, ele alongava a musculatura, descia do seu prédio e iniciava a caminhada logo depois das 5 da manhã. E ele caminhava, mesmo com quase 80 anos, 6 quilômetros, todos os dias. E então foi quando ele me revelou que, apesar do seu amor pelo exercício físico, apesar da sua disciplina no exercício físico, no caminhar, ele estava com um problema de colesterol alto e triglicerídeos também alto. E ele estava preocupado com isso. E me disse que já havia ido ao médico, que o médico tinha passado um medicamento, mas que não queria aumentar a dose do medicamento, diante da disciplina dele, que ele havia contado para a médica, nos exercícios físicos aeróbicos. E ela acreditou que aquilo seria o suficiente para resolver. E ele, então, depois de idas e vindas, eu passei a observá-lo mais de perto. E um dia, em uma dessas consultas, onde ele iria levar o exame de sangue para ver como estava, eu disse a ele: pai, eu vou nessa mesma direção, porque eu estava na casa dele. Será que você poderia me levar até bem próximo? Ele: claro, filho. E nós seguimos juntos no carro. E quando chegou perto do médico, disse: poxa, eu acho que eu vim cedo demais. Não vai adiantar eu ir para o meu compromisso agora. Será que eu posso acompanhá-lo na consulta?
Ele disse, mas claro, meu filho, mas que alegria, que bom eu ir com meu filho, a minha médica de tantos anos vai conhecê-lo. E ele, todo orgulhoso, entrou comigo, me apresentou a médica dele, que ele a conhecia há tantos anos, eles tinham até uma certa amizade. E ele disse, esse é meu filho, trabalha junto comigo, e me deu a alegria de estar aqui comigo, e eu silenciei, esperei a consulta, depois dos cumprimentos iniciais, e a médica passou a ler, então, os exames, mas foi com os olhos direto no triglicerídeo e no colesterol dele, que permaneciam altos. Então ela disse para ele, mas, seu Menezes, o senhor continua fazendo o exercício físico de forma regular? E ele todo orgulhoso, mas com certeza, doutora, todos os dias eu acordo às 5 da manhã e antes das 5h30 eu já estou no bosque, caminhando, fazendo os meus 6 quilômetros, depois eu tenho feito alguns outros exercícios, eu sou muito disciplinado. E como vai a sua alimentação, seu Menezes? Ele disse, a minha alimentação é exemplar, eu como muita salada, eu como muito peixe, porque meu pai, de Belém, vivendo na Amazônia, extremamente rica, farta em peixes de toda a ordem, ele dizia, eu como muito peixe, que é muito saudável, a senhora sabe, e também muitos legumes. A base da minha alimentação é essa. E ela, intrigada, dizia, mas eu não entendo, 6 quilômetros por dia, na sua idade, sendo disciplinado, com uma alimentação exemplar, eu não entendo todos esses exercícios físicos e todo esse medicamento, e ainda assim o colesterol insiste. E ele disse, eu também não entendo, doutora, eu acho que a senhora está precisando aumentar a dose do medicamento. Então eu disse, eu poderia interromper? E o meu pai me olhou algo assustado. Eu disse, doutora, por acaso pudim poderia colaborar para a elevação do colesterol? E o meu pai, assustado, abriu os olhos e disse, meu filho, como quem disse, não fale isso. E eu disse, doutora, porque o meu pai, apesar de toda a disciplina no exame, no exercício físico dele, apesar de ser verdade essa disciplina na alimentação, na escolha dos alimentos, ele ama pudim. E ela olhou, seu Menezes, o senhor gosta de pudim? Ele disse, mas eu como moderadamente. E eu disse, quando é feito pudim, ele come meio pudim num dia e mais meio pudim no outro dia, fazendo assim o total de 1 pudim a cada 2 dias. E ela disse então, mas seu Menezes, assim não há remédio que dê jeito, não há medicamento que dê jeito. Ele, não, meu filho, como quem dissesse, não diga isso, porque eu preciso continuar comendo o pudim, porque eu amo o pudim, e ela precisa aumentar a dose do remédio para que eu consiga continuar saboreando o meu pudim. Ou seja, ele, extremamente disciplinado em tudo na vida, no trabalho, na organização, na vestimenta, na alimentação, ele não aplicava a uma virtude tão bela e libertadora, tão profundamente introjetada no seu ser, que é a disciplina. Ele não aplicava essa disciplina na hora de escolher parte da alimentação dele, a sobremesa. Apaixonado pelos pudins, se deixava levar pelo gosto e passava de muito os limites razoáveis para que ele conseguisse uma saúde física mais regular, mais estável. E é assim também com as nossas conquistas morais. Nós vemos uma belíssima mensagem do Espírito José no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, no capítulo 19, que a fé é a mãe de todas as virtudes. E é mãe também da esperança e da caridade. Ou seja, nós sabemos, por Kardec, pelo nosso Livro dos Espíritos, que a caridade, ela é a caridade desinteressada é a mais meritória de todas as virtudes. E sabemos, até pelo nome do capítulo 15 do nosso Evangelho, que não há salvação sem a caridade. Que fora da caridade não há salvação. E nós não conseguimos desenvolver a caridade verdadeira dentro de nós sem a fé consolidada dos nossos corações.
Então vejam que as nossas virtudes, para nós as conquistarmos, nós precisamos desenvolver outras virtudes que, adquiridas, desenvolvidas, nos possibilitarão a conquista de mais e mais virtudes, de mais e mais valores que nos transformarão e nos libertarão nas nossas vidas. E é assim também com a brandura, com a pacificidade. Nós jamais conseguiremos ser caridosos sem sermos brandos. Nós jamais conseguiremos praticar, vivenciar a caridade tal qual a entendia Jesus, sem sermos brandos e pacíficos. Nós não conseguiremos ser benevolentes, indulgentes para com todos, e nem perdoar as faltas alheias sem brandura, sem mansidão, sem pacificidade. Nós jamais conseguiríamos sermos benevolentes, jamais conseguiríamos levar sem a serenidade, a esperança onde houver desespero. Nós jamais conseguiríamos, sem a brandura, levar o otimismo onde haja o pessimismo, a dor. Jamais conseguiríamos levar a paz, o amor, onde haja o ódio, a guerra, sem a brandura, sem a mansidão, sem a pacificidade. Nós precisamos dessas virtudes preciosas nas nossas vidas para que nós consigamos, também nós, exercermos a nossa função, exercermos a nossa responsabilidade na obra da criação. Fazer parte da obra da criação, da transformação do nosso planeta. Nós precisamos dessas preciosas virtudes nas nossas vidas, desenvolver essas virtudes nas nossas vidas, que muitas vezes nós entendemos a mansuetude, a pacificidade, a serenidade como virtudes inativas, como inação e até muitas vezes como covardia, porque nós entendemos que precisamos ser reativos e que diante dessa brandura nós seríamos como que pacíficos, paralisados ou até covardes. Entendendo de forma absolutamente errada o que seria a coragem. É preciso muita coragem para sermos pacíficos diante da guerra, para sermos mansos e brandos diante da violência e da agressividade. A mansuetude, a pacificidade, a serenidade não são virtudes com inércia, não são virtudes que nos levam a atos covardes, a atitudes absolutamente passivas. Ao contrário, elas precisam de muita ação interior nossa, para que as nossas atitudes exteriores estejam de acordo com os ensinamentos do Cristo. Nós precisamos ter muita coragem para vencermos a nós mesmos e não aceitarmos que o que venha de fora, em forma de violência, em forma de agressividade, contamine o nosso ser e nos tire do rumo das nossas vidas, que nós escolhemos para as nossas vidas. Então, o corajoso, segundo a ideia de muitos, são aqueles que reagem, que devolvem aquilo que receberam, que agem de conformidade com o que o outro agir com eles. Corajosos seriam aqueles, para alguns, que teriam a coragem de gritar tão alto quanto os seus agressores. Coragem teriam aqueles que seriam capazes de agir
com a mesma ou com mais violência do que agem aqueles irmãos nossos que se aproximam de nós em profundo estado de perturbação, e nós acreditamos então muitas vezes que os corajosos seriam esses que teriam a coragem para reagir, mesmo que deixassem de ser eles mesmos, mas que tivessem a coragem para enfrentar o mal com o mal. Corajosos seriam aqueles que agissem, cuja educação e as ações dependessem da educação e da ação dos outros. Seria assim? E por que nós pensamos isso? Por que nós acreditamos que devolvendo a violência com violência, a agressividade com a agressividade, nós seríamos corajosos? E ainda quando nós não percebemos, ou melhor, ainda quando nós percebemos que esse não é o caminho, que nós deveríamos devolver o ódio com amor, a violência com a brandura, ainda quando nós entendemos isso, ainda quando nós percebemos por que muitas vezes nós não conseguimos agir assim, com brandura, com pacificidade, com serenidade. Talvez porque a primeira revelação que nos foi trazida por Deus tenha sido a lei de justiça. E talvez por ter vivido tantos séculos, milênios já, conhecedores da lei de justiça, da primeira revelação de Moisés, nós ainda estejamos tão ligados a essa ideia de justiça sem amor, que se torna sempre vingança, de justiça onde nós precisamos punir aqueles que erram, e não educá-los, e não reeducá-los, e não colaborar para o reerguimento, para o soerguimento desses nossos irmãos equivocados. A justiça seria a punição severa na lei de talião, no olho por olho, no dente por dente, no mão por mão, no pé por pé. Ainda acreditamos nessa justiça dura, implacável, diante dos crimes que vemos no cotidiano, nos noticiários, nos jornais. Nós bradamos por justiça, pela prisão, e muitas vezes alguns defendem até a pena de morte, seguindo exatamente a lei de talião reformada pelo Cristo. Então nós condenamos, além de julgar, não apenas o pecado, mas também o pecador. Colocamos as causas à frente das criaturas, que em última instância somos nós mesmos. Porque qual de nós, verdadeiramente cientes e conscientes do nosso atual estágio evolutivo, do planeta onde vivemos, qual de nós teria coragem de atirar a primeira pedra? Qual de nós estaria livre de todos os pecados? Por que então condenar? Por que então julgar? Qual foi o exemplo a esse respeito que nos deu o sublime Nazareno? No momento extremo, foi ele mesmo que testemunhou o amor de nosso Pai. Foi ele mesmo que nos disse, nesse momento extremo da sua partida: Senhor, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nos ensinando o perdão, nos ensinando a indulgência, nos ensinando a compaixão com aqueles que erram, nos ensinando o caminho que nos conduz ao Pai. E para isso, para que nós possamos compreender a profundidade dos ensinos do Cristo, nós precisamos muitas vezes, para adquirir certas virtudes, compreender, entender, estudar dentro de nós mesmos, nessa busca pelo autodescobrimento, pelo autoconhecimento. Quais virtudes
de quais virtudes eu ainda careço? Quais virtudes, valores eu preciso desenvolver dentro de mim para tornar a tarefa do desenvolvimento dessa outra virtude almejada mais fácil? E estudando-nos a nós mesmos, espreitando em nós mesmos as nossas imperfeições. E da mesma forma, estudando também as nossas conquistas, que nos motivarão a conquistas de outras virtudes e de outros valores, nós nos encontraremos então capazes de adquirir outras virtudes, outros valores. Estudando-nos, não apenas nas nossas imperfeições, mas também nas nossas virtudes, nós perceberemos quais virtudes nós ainda não demos atenção, mas que tanto precisamos, nós precisamos desenvolver dentro de nós para que nós consigamos desenvolver outras virtudes em cadeia e de forma exponencial. E nesse caminho, nós encontramos então a importância para o desenvolvimento da mansuetude, da pacificidade, da brandura, a necessidade da serenidade. Da serenidade, não apenas da polidez do nosso comportamento, na nossa vida de relação no dia a dia, não apenas dos nossos atos, palavras, gestos exteriores, mas lá no fundo, de que adianta a polidez e a beleza dos atos exteriores quando ainda cultivemos a fera dentro de nós? De nada adiantaria, porque nós somos verdadeiramente não apenas esse corpo que nós conseguimos ver uns nos outros, nós somos espíritos temporariamente encarnados. E o que nos define verdadeiramente não são apenas os atos exteriores, mas o nosso eu interior, o nosso íntimo, a nossa vida íntima, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a serenidade é essa virtude que nos coloca em estado de equilíbrio, de calma, de paz interior, que me permite, diante de irmãos menos felizes, agressivos, violentos, e também diante de situações adversas, muitas vezes dolorosas, é a serenidade que vai nos fazer, que vai nos permitir parar, pensar, sentir, relembrar aqueles ensinamentos que nós buscamos na leitura edificante, nos livros tão iluminados, no Evangelho do Cristo, nos grupos de estudo, nas palestras. É nesse momento, diante das dificuldades, quando nós nos impomos, nós nos permitimos a serenidade, a paz, a tranquilidade, nós então conseguiremos a mansidão, a pacificidade, porque com brandura no meu comportamento, eu poderei agir de forma saudável, de acordo com o objetivo principal e exclusivo de nossa encarnação na Terra, que é o nosso progresso moral, especialmente o nosso progresso moral. Então é a serenidade, essa virtude tão muitas vezes esquecida entre nós pela correria, pelas exigências do dia a dia, é que vai nos proporcionar essa busca nas nossas mentes, esse apanhado nos nossos corações, dos ensinos do Cristo, dos ensinos dos livros, do conhecimento que nós já temos adquirido, das virtudes que nós já temos desenvolvidas dentro de nós. É nesse momento que nós nos entregamos à serenidade, à mansidão. Nos momentos de dificuldade, é que brotam de dentro de nós essas sementes
que já germinaram, de algumas das nossas virtudes e que nos proporcionarão a paz de analisar as situações, de analisar o comportamento dos nossos irmãos, muitas vezes equivocados, com mais segurança, de acordo com o que nós elegemos para as nossas vidas, que, claro, precisa ser a nossa transformação moral e a nossa evolução. Então é a serenidade que nos vai proporcionar essa brandura de atos de pensamentos, de ações, essa mansuetude, essa pacificidade, é a serenidade que vai nos permitir elaborar dentro de nós todo o amor, todos os ensinamentos que nós já temos dentro de nós e responder em forma de ação consciente e saudável para a nossa vida eterna, libertadora, que vai nos fazer agir de conformidade com os nossos objetivos sublimes de vida, que são a nossa evolução e a nossa transformação moral. Precisamos buscar essa serenidade, essa brandura, essa pacificidade de forma consciente em todos os momentos das nossas vidas, porque então nós quebraremos essas correntes que nos prendem à reação quando nós reagimos aos outros ou às circunstâncias, seja em forma de agressividade, de violência, não apenas física, mas com as palavras, violência no olhar, no sentimento, no pensamento, como também nós nos quebraremos as correntes que nos prendem às circunstâncias, muitas vezes dolorosas, que nos cercam, porque nós teremos um olhar mais paciente, desenvolveremos mais a paciência com aquele nosso irmão menos feliz, em estado de perturbação, a paciência diante de uma situação adversa que nos fará permanecer agindo no bem, perseverar no bem, perseverar na ação de conformidade com os ensinos do Cristo, independentemente dos resultados imediatos que possam parecer ao nosso olhar, nós continuaremos perseverando no bem. Sem a serenidade, nós não conseguiremos ser brandos nem pacíficos, muito menos bem-aventurados, porque estaremos tão somente presos às ações dos outros e às nossas reações, que muitas vezes, em função da infelicidade, do estágio ainda de evolução precário dos nossos irmãos com os quais nós mantemos contatos, ou quando nós buscamos, diante dessa vida de relação com os nossos irmãos menos felizes, soluções baseadas nas nossas experiências pretéritas, passadas, nas nossas vivências, nas nossas encarnações anteriores, quando ainda no auge de nossa imaturidade psicológica e emocional, nós agíamos com violência, nos afastando das leis soberanas da vida, nós repetimos por atavismo esses mesmos comportamentos adoecidos e nos acorrentamos a situações, a pessoas e ao planeta onde vivemos, de vida ainda tão inferior e tão material. A serenidade, então, com ela nas nossas vidas, nós poderemos ter a consciência de agir e não reagir, de agir em cada momento das nossas vidas, de acordo com os nossos objetivos eternos. Nós podemos agir diante das dificuldades, buscando que valores, que virtudes essa ou aquela situação, que valores, que virtudes esse ou aquele irmão menos feliz exige de mim nesse momento. Diante da grave pandemia que assola o nosso planeta nesse momento, é a serenidade que irá tirar aquele olhar fúnebre
de que a vida se extinguirá, de que tudo estará errado enquanto nós não encontrarmos, enquanto a ciência não encontrar a cura para essa doença. O que essa pandemia quer de nós? Com serenidade, sem mergulharmos na tristeza, na melancolia, na depressão, sem cairmos nas reações impensadas diante de atos menos felizes de irmãos nossos que muitas vezes nem sabemos, mas que passam, em função até da pandemia, por tantas dificuldades físicas, financeiras, emocionais, psicológicas, psíquicas e muitas vezes até psiquiátricas. O que tudo isso quer de mim? O que precisamos nós desenvolver dentro de nós diante desse desafio tão grande que é a pandemia que assola o nosso planeta? Quanto maior a dificuldade, quanto maior parecer difícil a situação exterior, quanto mais ela o seja, quanto mais difícil possa parecer aquele irmão em desequilíbrio que esteja ao nosso redor, no nosso lar ou próximo a nós, quanto maior parecerem essas dificuldades, maiores serão as nossas oportunidades de deixar que germinem todas as sementes que Deus, nosso Pai, colocou dentro de nós e que dormem latentes, algumas delas, esperando pela nossa decisão, pelo nosso querer. O caminho será sempre Jesus. Por isso ele nos disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Possamos nós, então, irmãos, lembrarmos-nos de que a humildade surge quando nós reconhecemos a nossa verdadeira dimensão diante da obra da criação. E mesmo assim, nos reconhecendo tão pequeninos, reconhecemos também a nossa responsabilidade diante dessa obra. Quando também guardamos, observando a grandiosidade e a perfeição do universo e das leis que regem o universo, nós reconhecemos aí a grandiosidade da inteligência suprema do universo. Nós reconhecemos pela obra o Criador e aceitamos pela própria razão, por obediência os desígnios de Deus, pelo consentimento da razão, observando a grandiosidade da obra da criação. Quando nós nos resignamos pelo consentimento dos nossos corações, nós entendemos então o tamanho da obra da criação. Nós entendemos da grandiosidade do amor, da justiça e da sabedoria do nosso Pai. E isso nos proporcionará a fé inabalável, mãe de todas as outras virtudes, como nos diz o nosso Espírito José através de Allan Kardec. E nós, então, poderemos, com essa fé inabalável, desenvolver a brandura, a pacificidade, a mansuetude, a serenidade nos nossos corações. O caminho será sempre o Cristo e nunca será difícil. É muito fácil amar a Jesus. É muito fácil seguir a Jesus, porque Ele é o farol das nossas vidas. É Ele o nosso Salvador. É Ele que nos inspirará e nos fortalecerá no desenvolvimento de cada uma das nossas virtudes quando o quisermos, quando o acreditarmos,
quando o aceitarmos nas nossas vidas. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que têm fé no amor de Deus e nas promessas do nosso Salvador, que é Jesus.